Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Espero que estejam me ouvindo bem. Por favor, se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa, se o som está bom, por favor, digite um aí na nossa lista aí de comentários. Se a imagem ou o som não estão bons, digite dois, porque aí eu vou saber se tem algum problema aqui na transmissão. Então, por favor, quem está ouvindo bem, quem está vendo bem, digita um. Quem está com alguma dificuldade com som ou com a imagem, digita 2. Tá tudo bem? Que bom, Helenice. Tá bom, né? Que bom. Eu vou esperar aqui o pessoal aparecer, que eu quero pegar uma informação aqui. Acho que consegui já. Então, por favor, você me ajuda aí a espalhar esse vídeo pelas pessoas, pela internet, tá? Então, eu estou botando aqui no canto aqui, ó, o link dessa transmissão. É esse link aqui, ó. Tá embaixo. Ó. Copia o link e dispara aí para seus amigos aí da. Obrigado, Dayana, pelo aviso. Tá ruim, Elenice? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá, tem um monte de gente digitando dois. Bianca, João, Helenice, o que foi? Tá ruim a mensagem, a imagem? A imagem tá ruim? Hum, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu tô. Hum, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Hum, veja se melhorou agora. Veja aí. Agora eu fiz uma mudança aqui, tá piscando mesmo a imagem. Eu não sei por quê. Tá piscando, mas não tem a ver com o meu computador não. Tem a ver com a transmissão de vocês, eu acho. Vou tentar melhorar um pouquinho a transmissão, tá? Imagem tá falhando. Para mim não tá aparecendo não. O som está bom, que bom. Pelo menos o som está bom. Vê se a imagem melhorou, porque o meu cabo tinha saído e não tinha percebido aqui. Acho que agora melhorou. É, bom, vamos tentar fazer assim. Não sei se a gente vai conseguir, tá? Meu Deus, aí complica. Sem internet não dá. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Internet é importante, tá? Enquanto isso, por favor, vê se vocês conseguem aí divulgar essa, essa página aí da transmissão para as pessoas. Tenta mudar aí para mandar para o pessoal que você conhece. Esse link que eu acabei de mandar, vou botar de novo aqui, ó. Sua página no Facebook, na sua página nos seus grupos de WhatsApp, para que cheguemos a mais pessoas ah, nessa transmissão. Hoje é um tema muito importante. É um tema que sempre me perguntam, cara, como é que é possível diante de todas as coisas que aconteceram no Brasil, tantas, tantos absurdos, como é que alguém ainda tem a coragem de sustentar isso ou aquilo? Pois bem, hoje vamos tentar entender por que isso acontece. Por que no Brasil isso ainda acontece? Tem uma razão, né? Uma razão muito peculiar, muito importante, mas também muito curiosa. E também sabendo disso, a gente pode se precaver, né? Então a ideia toda hoje é entender por que em alguns momentos da vida, pessoas, especialmente professores, a maioria deles é professores, acaba ah, assumindo uma postura política pró-esquerda quase dogmática. É quase dogmática.
eu diria até dogmática, mas então a ideia é tentar. Ah, que bom, Dayana, que bom que tá legal. É tentar mostrar por que que é assim. Tem um motivo pelo qual isso acontece. Então eu vou começar, já que já está melhor um pouquinho a transmissão, eu vou tentar mostrar para você o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Eu pensei no seguinte: qual é o problema que está nos cercando, né? Isso acontece, eu dou aula em alguns lugares, a pergunta sempre volta, mas cara, não é possível. São 16 anos, é processo em cima de processo, denúncia em cima de denúncia, roubo em cima de roubo. E ainda assim, especialmente entre educadores, pedagogos, pedagogas, professoras, professores, formadoras de opinião, especialmente ligadas à área de humanas, continua a fidelidade quase dogmática a um plano de governo, a um tipo de partido que a história já deu provas de que não é capaz de trazer riqueza, diminuir a pobreza. Por que acontece isso? Então a apresentação vai ser breve, vou levar no máximo 40, 50 minutos no máximo, e tem duas partes. Primeiro, uma parte, vamos dizer, histórica. O que aconteceu com a educação brasileira que levou a esse fato? É um fato. Se você tem na sua família professores, mesmo antigos, tá? Eu falo aqui de gente aposentada e professores novos saindo da universidade, parece que o fenômeno se repete. É uma forminha, o cara entra na pedagogia ou entra na área de humanas, ele é formatado. Formatado. E o segundo momento é o momento, vamos dizer assim, o mais importante, eu peço que vocês tenham paciência, é o momento teórico, é o momento da formação. O que aconteceu com a formação teórica dos formadores de opinião que gerou essa confusão? Então eu vou tentar, na minha incapacidade, mostrar para vocês, de alguma forma, por que há tantos professores, tantos formadores de opinião, que ainda compram o discurso esquerdista. Eu vou ser mais específico, porque esquerdismo é uma coisa muito ampla, muito ampla. Mas vou dizer, discursos que são francamente contra a natureza. Então, discursos comunistas, discursos socialistas e discursos desse perfil mais de esquerda, o fascismo, etc. Se você não entende o fascismo como um movimento de esquerda, você foi marcado por esse movimento que gerou esse monte de professores aí à esquerda, tá? Eu lamento dizer isso para você. Mas é isso mesmo, é isso. Então, vou tentar mostrar para você alguma coisa. Então, o que está por detrás? A parte histórica, primeiramente, né? Um pouco de história. O que aconteceu para que nós chegássemos a esse estado de coisas? Eu vou dizer para vocês. Vocês sabem que o comunismo, o socialismo e essas ideologias do mesmo naipe, do mesmo tipo, tentam tomar o poder no mundo há algum tempo, desde a Revolução Russa. Vocês sabem. Tomou em algum lugar, tomou na própria Rússia, na própria União Soviética, que já acabou. Tomou em Cuba e está até hoje flagelando aquele povo. E em alguns lugares, tomou no Vietnã, na Coreia, em parte da Coreia, em parte da China. Tá lá. Grande parte da China, na verdade, né? Mas, ali no meio do século XX, ficou meio que óbvio que não dava para fazer o tempo inteiro o que foi feito na Revolução Russa. Passar a fio de espada todo mundo que era contra o movimento. Porque quando você faz isso, obviamente, se você fizer de forma bem feita, você vai conseguir o poder. Mas vai criar uma enorme gama de inimigos do Estado. Né? Recentemente, se eu não me engano, me perdoem se eu estou enganado, na Ucrânia, o Partido Comunista, qualquer Partido Comunista foi proibido. Se não me engano, foi anteontem. E por quê? Porque quando a Rússia, ou como a União Soviética, quis implementar o governo soviético, o governo comunista, teve que usar a força. E um dos países que sofreu violência foi a Ucrânia. E aqui toda aquela região ali, né? A Polônia, o que foi um dia a Tchecoslováquia. Então, hoje em dia, fica um ranço, né? A palavra que está na moda, né? Fica um ranço. Tanto que proibiram
partidos comunistas de participarem das eleições naquele país. Então, ali pelo meio do século XX, ficou meio óbvio que tinha de haver outro modo de se você conseguir colocar a doutrina socialista ou comunista que não pela força. E aí surgiu um cara chamado Antônio Gramsci. Aqui, ó. Conseguem ver? Antônio Gramsci, que propôs um modo mais simpático de transformar uma sociedade capitalista ou liberal numa sociedade mais afeita aos valores sociais ou mesmo valores comunistas. E qual é o caminho? Não é mais o caminho da luta, não é mais o caminho da guerra, não é mais o caminho da espada, mas o caminho da cultura. Abandonem os quartéis e refugiem-se nas escolas. Esse é o lema, breves palavras, do Antônio Gramsci, italiano. Então, a partir do pensamento gramsciano, começa a haver um movimento de tomada dos locais de formação, para que, pela educação, se vá paulatinamente, devagarinho, sem violência, transformando a mentalidade daqueles que serão daquelas que serão as pessoas que formarão o pensamento daquela região, daquela nossa nacionalidade. De tal forma que, se você conseguir entrar profundamente no espírito daquele povo, chegará um tempo em que o capitalismo mesmo será rejeitado como tal, porque ninguém mais aceitará aquele tipo de pensamento que ele está tão distante da cultura que eles foram educados. Então, o que faz o Gramsci, inclusive nesse livro ele faz isso, é dar caminhos concretos para transformar a vida literária e a vida cultural de uma nação, para que, transformando a partir de dentro, toda nação se transforme em comunista ou socialista ou algo parecido fascista, sem que se perceba. Sem que se perceba. O que aconteceu no Brasil... Desculpem, ainda estou um pouco gripado. O que aconteceu no Brasil é que isso foi levado à risca, ponto a ponto. E hoje em dia, os professores de pedagogia, de literatura, de ciências sociais, filosóficas, antropológicas, são adestrados a serem comunistas, socialistas, sem nem perceber, sem sequer ter verniz de que estão sendo, na verdade, adestrados. A palavra é essa. Quer ver um dado concreto? Se você aí tem mais de 20 anos, se tem mais de 25 anos, você vai entender o que eu estou dizendo. Qualquer livro de ciências do Brasil vai tratar a história antropológica do homem, a história antropomórfica do homem, como um caminho, se não darwinista, estrito sensu, neodarwinista, de modo estabelecido. Você verá na sua aula de ciências a hierarquia, não, a escala antropomórfica do humano, saindo do mais simples até o mais complexo, do Homo faber até o Homo sapiens sapiens, como se fosse uma linha reta. E quem estuda o assunto evolução sabe que isso nunca aconteceu. Aquilo é uma hipótese, mas o rapaz que faz ciências e no ensino médio de qualquer colégio do Brasil, e não importa o tamanho do colégio, vai aprender que isso é fato estabelecido, embora fato não seja e muito menos esteja estabelecido. Veja como a formação pedagógica transforma e prepara o discurso do colégio, o discurso da faculdade, para abraçar sem muitas dores, sem muitos sofrimentos,
as abordagens sociais, socialistas e comunistas. Se você disser isso em qualquer sala de professores, eu já fiz isso só para testar, falar assim, Darwin é uma hipótese, as pessoas quase faltam arrancar o cabelo. Porque elas são crédulas. Elas acreditam que o professor da quinta série não mentiu. O cara mente sobre tudo. Mente sobre a sua saúde, que ele fuma maconha, mas não fala. Mente para a mulher, que tá, a mulher não fala. Mente para o seu diretor do colégio, porque ele fala que deu a matéria e não deu. Mas quando ele fala de ciência, ele vai falar a verdade. Percebe a profundidade do problema? Vou dizer outra coisa para vocês. É só para vocês terem uma noção de quão mal estamos, tá? Recentemente, sei lá, tem uma semana, duas, eu vi uma reportagem dizendo que o aquecimento global está mais severo do que nunca. Isso, né, me gerou um pouco de preocupação, porque vocês sabem, né, eu adoro calor. Então, ficaria muito triste se diminuísse o calor. Mas é fato comprovado, basta que você abra a internet e vá pesquisar nas revistas acadêmicas do mundo inteiro, que o aquecimento global acabou em 1998. De 1998 para cá, cada ano está mais frio o globo terrestre. Mas vocês ouvem na TV, vocês ouvem nos programas de ciência que está aquecendo e a causa é antropológica. E você não vai questionar isso. Pelo contrário, agora que você ouviu isso, você vai ficar, ei, Robson é maluco, Robson é maluco. Não, é porque você foi educado a dizer assim, olha, o cientista falou, então você obedeça. De onde vem isso? Gramsci. Então, a crise pela qual passamos, a crise pedagógica pela qual passamos, está encarnada, está ensaiada, adentrada, nesse modelo pedagógico que toma o Brasil desde a década de 60, 70, que escolheu a guerra cultural como um modo de transformar a sociedade. Eu fiz filosofia na UERJ. Você pode perguntar, mas como é que você resistiu? Eu era cabra velho já. Eu entrei lá com 18 anos. Eu entrei lá com 19, eu entrei lá com 24. Já trabalho desde os 15, desde os 13 eu já trabalho. Então, como diz um amigo meu, eu queria ser socialista, mas comecei a trabalhar muito cedo. E vi que não dava para ser socialista, por causa dessas questões que eu acabei falando. Oi, Sérgio, tudo bem, cara? Bom, mas não é só o Gramsci, não. Tem mais um autor que ajuda a transformar nossos pedagogos, pedagogas, professores, professoras, em zumbis do socialismo e comunismo. Zumbis, é isso mesmo, pode anotar aí. Esse autor aqui, ó, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista, também da metade do século XX, que tem várias obras importantes traduzidas no Brasil. Né? Essas coisas rapidamente se traduzem no Brasil. Né? Se traduzem no Brasil. Então, as caríssimas Irmãs Paulinas, os caríssimos Irmãos Franciscanos, tem lá suas edições de Ser e Tempo, Ser e Nada, Heidegger e Sartre, obras que são importantíssimas no pensamento, mas rapidamente são traduzidas, enquanto outras obras que são importantes para nós não tem sequer notícia de tradução. Bom, mas nesse livro, A Imaginação, achei, aqui. Nesse livro, Sartre demonstra como a imaginação foi, de certa forma, menosprezada na história do pensamento clássico. E ele diz, para que consigamos transformar o homem no que ele deve ser, e você sabe, o Sartre diz, o homem deve ser o que ele quiser. Né? Para que nós consigamos transformar o homem no que ele deve ser, é necessário formar a imaginação humana. Formar a imaginação humana. Esse é o nome do livro, a imaginação. Ela foi delegada, ela foi transformada em algo que ela não é. Então, para que nós consigamos fazer o homem novo, o homem que não está mais com princípios extra-humanos,
é necessário formar a imaginação. Tem uma frase do Sartre chamada do livro O Existencialismo é o Humanismo, que é o maior livro do João Paul Sartre. Ô, João, tudo bem? Oi, Valéria, de Portugal. Saudade, viu? A frase é a seguinte: a existência precede a essência. Ser algo é anterior a ser algo determinado. Essa ideia é meio complicada. Seria necessário uma aula inteira sobre Sartre para entender essa frase. Mas só para dizer o seguinte: Sartre diz: ter a realidade é mais importante do que ser determinado pela realidade. Então ele fala: você pode ser o que você quiser. Se você já é, você pode ser o que você quiser. E a imaginação é um caminho de libertação para a transformação do homem novo, o homem que vai chegar. Então, esses dois autores, Gramsci dizendo que a educação deve ser o meio de transformação da sociedade, não a guerra, não a luta armada, não a espada, mas a caneta e os documentos do MEC devem transformar o Brasil ou a nação em comunistas. E um modo pedagógico de fazer isso é dando informações específicas para a imaginação. Veja, com esses dois... Oi, Ângela, tudo bem? Peço desculpas, ainda estou com a sinusite atacada. Com esses dois instrumentos, primeiro, a transformação do currículo, inclusive, das pedagogias e das humanas. E com a ideia de que a imaginação, portanto, a cultura que vai gerar elementos de imaginação, é caminho para a transformação, nós temos aqui tudo que é necessário para fazer com que o educando, aquele professor que ainda é aluno na faculdade, acredite que aquelas coisas que ele aprende são suficientes para transformar o país num lugar melhor. Então, aquele professor do ensino médio, da primeira série, do ensino médio, ou mesmo do ensino fundamental, que vota ou que quer votar num partido de esquerda, ele acredita piamente que ele tem que fazer isso, porque foi assim que ele aprendeu. Porque o professor, o dono do estabelecimento que trabalha é um burguês, um aproveitador. Obrigado, Sheila, obrigado. Então é necessário que a gente entenda o que está por detrás disso. Tá? Agora, isso aqui foi o que aconteceu, tá? Isso foi o que aconteceu. Qualquer um que hoje estude pedagogia no Brasil vai estudar esses autores e outros também. Eu peguei esses dois que são, no meu modo de ver, os mais importantes para esse tipo de abordagem. Há outros, né? Inclusive brasileiros, né? Paulo Freire, etc, etc. Mas eu quero dar para vocês aqui o remédio. Já tem 30 minutos, já está quase acabando. Qual é o remédio contra essa armação? Existe remédio. Existe remédio. Graças a Deus, existe remédio. E aqui eu vou precisar um pouco de atenção de vocês, tá? Em filosofia da educação, ou mesmo em epistemologia, assim, filosofia do conhecimento e tal, a gente aprende que o homem ele tende naturalmente à verdade. E se você é pai e mãe, se você é educador, você vai concordar comigo. Se você tem uma filha ou um filho que mentem para você sobre algum assunto, se você sabe que é mentira, você vê no rosto da pessoa a expressão da mentira. Porque diz essa ciência filosófica chamada gnoseologia ou epistemologia. O homem é feito para a verdade. E só com muito custo ele diz algo errado. Ou ele aceita a mentira. É óbvio, tá, pessoal? É óbvio. Não estou falando aqui de ignorância. Se a pessoa ignora, aí não é mais mentira, nem é erro. A pessoa simplesmente ignora. Ela pode ser presunçosa e afirmar algo que não conhece por ser ignorante. Mas erro e mentira é quando eu conheço algo e digo o contrário do algo. E aí, se eu digo o contrário de propósito, é mentira. Se eu digo algo do contrário por falta de habilidade, aí é erro. Tá? Então, isso é importante destacar.
por que que professores, especialmente no Brasil, o que já diz muito sobre a educação brasileira, mantêm o voto em partidos que são francamente contra a natureza humana, contra a propriedade privada, por exemplo, contra o valor da família, contra a liberdade de expressão. Por quê? Porque eles acham, primeiro, se são ignorantes, são ignorantes. Ignorância, diz a doutrina católica, é o 8º sacramento, salva mais que batismo. Então, se ignorante, a resposta já está dada, são ignorantes. Então, repetem o que aprenderam, porque eles são crédulos. Se tem uma coisa que esse professor aqui odeia, é gente crédula. Eu não gosto de gente crédula. Quem foi meu aluno sabe, quem é meu amigo sabe, que eu repito 30 vezes por dia na sala de aula que não se pode confiar em ninguém no campo acadêmico. Ninguém. Toda informação deve ser amplamente pesquisada, francamente debatida. Em sala de aula não há censura. Se pergunta o que quiser, claro que dentro que esteja na aula. Mas não pode haver. Não se deve usar o argumento ad tiam, que eu gosto de chamar, né? Como, graças ao meu amigo Igor Barbosa, poeta aí do Rio de Janeiro. O ad tiam, né? Me respeita, menino. Então, em sala de aula não tem um me respeita, tem que ter convencimento. E para que tenha convencimento, tem que ter diálogo. Então, pergunte-se o que se quiser em sala de aula. Então, a pessoa crédula, ela acredita em qualquer coisa que lhe digam. Então, a pessoa vê TV, vê uma novela e acredita naquilo que foi dito na novela. Pô, mas isso é coisa de imbecil, é uma coisa de criança. Aí essa pessoa sai da novela e vai para o colégio, acredita no que a pessoa falou em sala de aula. Aí essa desgraçada dessa pessoa vai para a faculdade. Aí chega lá na faculdade, ouve um monte de coisa. Ela acredita porque ela é crédula, ela acredita até em novela, quanto mais no professor. Entendem? Entendam? Nós precisamos criar um bom ceticismo, um saudável criticismo. Sabe? Aquela coisa, me explica de novo, eu não entendi. Por favor, professor, não está claro, me esclarece. Essa coisa precisa ser incentivada por todos nós, dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, sabe? Deixar que eles sejam incômodos, sabe? Claro, em sala de aula, estou dizendo aqui, tem que provocar isso. E vou dizer uma coisa, na Unirio, na UERJ, quando eu estei lá, tinha um professor muito famoso, não vou dizer porque é antiético, né? Ele proibia a pergunta. Um professor de filosofia que proíbe intervenções. Ele vinha com um séquito, né, pela sala de aula, pelos corredores, só dava aula sexta-feira à noite, um séquito. Literalmente, ele vem cabeçando o séquito com 9, 10 pessoas atrás, quase que pegando as migalhas do que ele dizia, no caminho para a sala, entrava, sentava. Aí todo mundo se reunia, ele fazia um silêncio quase professoral, assim, e começava. A partir dali, ninguém mais podia interrompê-lo. Eu já era chato desde aquela época, né? Já tem mais de 20 anos, já tem mais de 10 anos isso, mais de 15 anos. E eu ficava pensando, pô, esse cara aqui, isso não é filosofia, isso é religião, cara. O cara é um profeta, o cara é um enviado de Deus. Só que a minha fé eu deixo para outros lugares. Na filosofia eu quero a resposta. Professor, incomodava ele. Entende? Esse pensamento de, olha, não pode falar, não pode incomodar, fica quietinho, não é de filosofia. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Os nossos pedagogos, eu sinto dizer isso a eles, mas eles passam por um sistema de... É quase um cala-boca. Assim, quem é você para perguntar ao professor? O professor é PhD, professor, você não é ninguém. Então, eles saem quase que esperando uma solução mágica pela boca do profeta. Então, tratam os professores como se fossem, de fato, realmente pessoas especiais. Mas aqui, vamos lá, qual é a doutrina especial que gera os erros? Qual é o aspecto capaz de gerar os erros? Erro, não é, vejam bem, não é ignorância. Falando erro, né? O erro do tipo involuntário ou o erro do tipo voluntário. São causados por 3 coisas: vaidade,
interesse e preguiça. Vaidade, interesse e preguiça. Esses 3 elementos são capazes de produzir erro. São só esses 3. Eu peço que vocês façam um esforço de memória aí e lembrem todo caso de erro que vocês... Oi, Michele, obrigado, viu, pelo carinho. Todo caso de erros que vocês conhecem passam por esses 3 casos. Ou é vaidade, ou é interesse, ou é mera preguiça. Quer ver um caso concreto? Aconteceu comigo na sala de aula. Primeiro ano, primeiro semestre da faculdade. Eu não sei porquê, no meio da aula de metodologia filosófica, caiu o assunto dos limites da razão. E aí eu dei esse exemplo que eu sempre dou, do aquecimento global. Um aluno levantou a mão e falou: professor, como assim não está aquecendo? Eu falei: não está aquecendo, já tem algum tempo, eu não lembro quantos anos já tinha, né? Ele ficou tão chateado com essa informação que eu dei, que foi pela metade. Eu falei: olha só, nós não vamos falar disso agora, porque temos um plano de curso para correr, mas daqui a 2 anos, quando eu der para vocês filosofia da ciência, eu vou provar a você que não está aquecendo. Ele não teve espírito para esperar e foi embora da faculdade. Abandonou a faculdade porque alguém disse para ele que não estava aquecendo. E veja, eu prometi, ó, vou provar para você. Se ele tivesse tão incomodado, ele podia perguntar para mim no intervalo, né, no corredor, mas não esperou. Ele falou: não, foi embora. Veja, esse para mim é um típico caso, evidente caso, em que o erro se pode ter se dado por vaidade. Como assim? Eu sempre aprendi, eu sempre ouvi, mamãe garantiu, meu professor de história que não mente disse para mim, então só pode ser uma razão. Esse neguinho está mentindo. Veja, vaidade. Por que não perguntou comigo para mim no intervalo? Por que não foi comigo até uma sala de aula para mostrar os slides, as fontes, os artigos? Por que não? Porque não vou me abaixar, não vou me rebaixar a esse nível. Entende? Vaidade. Um outro caso de erro que não é vaidade, que é a preguiça. A preguiça também é uma fonte de erro. Como? Em qual sentido? Ora, você tem uma questão a ser resolvida, tem uma pergunta a ser resolvida. E eu tenho uma resposta para você. A resposta é fazer isso, isso, isso e isso. E aí você fala: não, dá muito trabalho. Não tem um livro aí, não um vídeo para que seja mais rápido? Bom, se você não tomar o caminho da formação e for basear no resuminho, no vídeo, e cometer erros por isso, esses erros são pela preguiça. Vou falar uma coisa que eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar chateadas. Eu tenho um amigo, não vou dar o nome dele não, porque ele vai ficar bravo comigo, que ele perguntou: mas Robson, e audiobook não funciona? Eu falei: claro que funciona. Mas entre áudio e entre o book, o livro. Porque a visão, a leitura física, ela registra mais do que a auditiva. Mas ainda assim, ele está muito bem ouvindo, na verdade, livros no ônibus. Mas entenda, se alguma coisa acontecer por erro dele, por falta de dedicação, é preguiça. É preguiça. A pessoa fala assim: eu quero passar no vestibular. Ótimo. O que está fazendo para fazer? Eu tenho dormido de tarde, tenho... Olha, os erros que cometerão a sua prova quando fizer o vestibular decorrerão da preguiça de não estudar tarde ou à noite. Mas o mais importante, eu quero deixar isso aqui para o final. Mais importante, interesse é um dos principais motivos dos erros das pessoas. E agora, Michele, Valéria, Sheila, todo mundo que está aí no canal. Essa eu acho que é a causa principal do motivo pelo qual os professores, especialmente esses
que passaram pelo ensino fundamental e médio, né, são tão fechados com a esquerda, ou com os partidos mais totalitários, vamos dizer assim, comunistas e socialistas. É que eles têm interesse no que foi prometido a eles. Todos os partidos de esquerda, todos eles, e aí não importa mais se são totalitaristas ou não, PSDB, PT, PCdoB, todos eles prometem mundos e fundos para a educação. Prometem salários espetaculares, condições de trabalho estupendas, e tudo isso enche os olhos do educador. Então, muitos se filiam a esse pensamento, porque se eles abandonam esse pensamento, eles vão se sentir uns traidores. Eu não sou uma pessoa boa, porque eu me afastei daquele povo que me prometeu a salvação pela educação. Então, veja como esse elo é forte. Primeiro, o educador fala assim, ó, se você seguir o que eu estou dizendo, você vai ajudar o país e vai se tornar uma pessoa boa. Fala isso com aluno durante 4 anos. Se fizer mestrado, 6. Se fizer doutorado, 10 anos. E prometendo recompensas. E, de fato, dando recompensas. Não se esqueça que esse bom aluno reconhecido na faculdade de pedagogia, ele vai ter uma bolsa de pesquisa. Porque é uma forma de amarrar o coração dele. E assim com mestrado e doutorado. E com aulas, e com fama, e com tudo isso. Quando a pessoa está adulta e percebe que não funciona, ou que não funciona tão bem como prometiam essas ideias, negá-las significa dizer o seguinte: olha, eu não sou mais uma pessoa boa, eu me vendi. Quem é que tem coragem de fazer isso? Vocês percebem como a crise é profunda? Quem aceita esse discurso tem que ter uma força hercúlea para romper essas amarras. Vou dizer mais amarras. Esses grilhões são grilhões. A pessoa fica presa a esse pensamento. E quem vai tentar libertá-la é tido como vilão. Né? Tem uma história, me permito aqui um pequeno parêntese. Platão conta a história de uma pessoa que nasce numa caverna e lá fica acreditando que as sombras na parede são as coisas mesmas. Né? O mito da caverna. Aí, rapidamente, ele se desprende da caverna, vai até a frente da caverna, vê ali os objetos que passam na frente dando sombra aqui na parede. Fala, não, então aquilo que eu via na parede não era um elefante, era a sombra do elefante. Estava aqui o elefante real, aqui a sombra. Ele fica feliz da vida e desce para avisar para os seus amigos. Chega lá, os amigos falam, você está maluco, você bebeu, você está alucinando. E matam o cara. O cara consegue sair da caverna, vê o mundo real, é generoso pra caramba, desce, faz o caminho da escuridão, tropeçando, machucando, para libertar os seus amigos. Quando chega lá, o que acontece? Ele fala, vocês... ele ouve, você é maluco? E matam o cara. Pois bem, eu estou dizendo para vocês o seguinte, quando você descobre o que acontece no Brasil, que você é adestrado para repetir o que eles falam, aí você vai avisar para o seu amigo colega do trabalho, o cara quer te matar. O cara fala, você é um fascista. Você é um racista. Isso para mim é ótimo, né? Eu sou racista. Tá bom, eu sou racista. Você é um racista. Porque ele não admite que há um mundo lá fora, fora da caverna. O mundo que ele vê é aquele lá que contaram para ele no colégio, na faculdade. Vocês entendem a coisa? A coisa é muito profunda. Mas tem saída. Então, essas são as três causas. São as três causas de qualquer erro. Muitas vezes essas causas estão misturadas, muitas vezes essas causas estão parcialmente montadas aqui e ali, mas essas são as causas de todos os erros. Qual é o remédio? Tá picotando muito, Maria? Vou ver o que eu faço, tá? Qual é o remédio contra tudo isso? Qual é o remédio? A verdade. O remédio contra toda armação, contra todo tipo de armação, é a verdade. Quando você tem a verdade, tudo isso cai. Quer ver um exemplo? No século XIV, século XIII, vai, século XIII, o mundo inteiro achava que a Terra era plana. E se alguém dissesse que não era,
que ela de forma arredondada, era tido por maluco. Tá? Era tido por maluco. Já tô dizendo no início, um minutinho. Quem tivesse tempo, quem tivesse ouvindo a voz da natureza e descobrisse, não, a Terra não é plana, a Terra é arredondada, seria tratado como um louco, como um maluco. Mas o que aconteceu? Depois de 300 anos, de 1300, né? Século 1200, século XIII, até o século XVI, XV, XVI, descobriram que a Terra era arredondada. Veja, todo mundo durante, sei lá, 1000 anos estava errado. E quem é que trouxe a solução para a questão? A verdade. O próprio planeta dava provas disso. As pessoas não entendiam como a coisa acontecia. Vocês percebem? O remédio contra as ideologias que nos cercam, e são muitas, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês têm que tomar cuidado. São ideologias de direita e de esquerda, são dois tipos, não são só de um tipo não, são dois tipos. Todas essas ideologias se remediam, na verdade se remediam, né? A luz da verdade. É o único modo de você consertar os erros, deixando que a causa dos erros se revele. Então, nesse caso concreto, imagina um professor honesto, viu? Inteligente, não esses zumbis pedagógicos já por aí. Um cara inteligente, que fala assim, poxa, me prometeram a mim na faculdade que o meu trabalho pedagógico, o trabalho do partido, levaria a uma equalização dos bens sociais, com maior cultura e inteligência do povo, com maior literatura, tudo isso. Já são 16 anos de governo social-democrata, socialista, comunista. Cadê as mudanças? Um professor de bom senso diria, será que eu não estou errado? Será que não me enganaram? Quer dizer, a verdade seria o caminho para sair. Aí aprenderia algumas coisas, por exemplo, que na China não funciona tão bem, o filho único era para isso. Cuba, a gente foge lá, encara tubarão, mas não fica naquele país. Hugo Chávez faz o que faz contra, perdão, Maduro faz o que faz contra os seus compatriotas, né? Mata realmente cada um deles. Então, o professor que é sério, ele não, eu devo estar errado, tem alguma coisa errada com a informação. A verdade é a única capaz de libertar o homem. Verdade filosófica, melhor dizendo, verdade física, verdade metafísica e verdade religiosa. Só esse valor, só essa verdade, que não são três, atenção, não são três verdades, são três aspectos da mesma verdade. A verdade física, metafísica e religiosa, só essas três são capazes de preencher a sede que o homem tem de verdade. Então, por que os professores são hoje tão aferradamente presos, eu diria, agrilhoados às doutrinas de esquerda? Porque eles foram tornados anencéfalos. Se você é um professor desse tipo, me perdoe. Mas eu vou dizer para você ainda não aprendeu a fazer autocrítica. Porque se você fizesse, você ia se perguntar como o comunismo não deu certo em nenhum desses países que nós falamos. Por que não? Você ia se perguntar isso. E mais, ia se perguntar, por exemplo, porque no nosso país, que prometeu isso há 50 anos, quando teve a chance, há 16 anos atrás, até agora não conseguiu fazer. Porque não é que faltou competência, é porque é impossível fazer. Impossível. E essa é a minha briga com alguns esquerdistas. Aqui eu falo de modo geral. Né? Comunista e socialista está fechado, não tem como dar certo. Mas alguns falam, mas há um pensamento mais trabalhista que não é que não é comunista. Eu concordo, mas aqui tem uma discussão muito importante. Isso que você chama de esquerdismo é esquerdismo, que pode não ser, pode ser meramente um discurso mais trabalhista. Então, o termo esquerdismo já traz em si questões como autoritarismo, propriedade comum, estatal, limitação da propriedade privada.
Isso já é um pouco complicado. Liberdades pessoais submetidas às liberdades a desejos estatais. Então, isso já não é o mesmo que dizer trabalhismo. Entende como uma coisa complicada? Oi, Thiago, tudo bem, cara? Então, primeira coisa, por que o cara é comunista? Porque, primeiro, ele é anencéfalo. Tiraram dele na faculdade toda e qualquer, ou grande parte da capacidade crítica dele. Ele não consegue mais avaliar criticamente as coisas. Segundo, oi Fabrício, tudo bem, cara? Segundo, porque o cara é zumbi pedagógico? Porque ele tem algum interesse. Ele tem algum interesse. Eu falo aqui especialmente dos professores, né? Porque é de grande parte dos professores que vem essa coisa. Ah, vamos votar no Haddad, vamos votar no pai dos pobres, no Lula e tal. Mas isso não é só com professores, não, tá? Todo erro, qualquer erro, está baseado nesses três momentos: interesse, vaidade ou preguiça. Muitos estão lá votando no partido da situação porque tem cargo público, sim. Tem cargo de confiança, sim. Então interessa. Ele vende a alma por causa daquele cargo público. Ele vende os seus valores, ele vende a sua fé para manter-se secretário de saúde. É isso. Eu digo com todas as palavras. É isso. Estão vendendo a consciência por um cargo público. São 30 moedas, talvez 300 moedas, talvez 3.000 moedas, mas ainda é venda de consciência. Repito, aqueles que sabem o que acontece com países comunistas, mas ainda votam nesses países sabendo dos seus erros, fazem-no porque têm interesse. Esse interesse pode ser de vários tipos, pode ser pecuniário, econômico. E se é econômico, tanto faz vender a consciência, que sabe que faz o erro, por 30 moedas, por 3.000 ou por 30.000, tá? Ainda está barato. Ainda está barato. Vender a sua consciência por 30.000 ainda está barato, porque a alma humana, a consciência humana, custou o sangue do Cordeiro de Deus. 30.000 moedas, ou 30 moedas, como o Judas fez, ainda é pouco. Não há valor algum capaz de justificar que alguém venda a consciência, a sua própria consciência, atrás de algum benefício. Senhores, a solução para o nosso país é investir em educação. Educação séria. A internet propicia isso agora. Propicia isso agora. Você pode ter acesso hoje a diversos excelentes cursos de história, geografia, matemática, filosofia. Estamos aqui para fazer isso. Para que você escape dessa armadilhazinha que colocaram para você lá no MEC, dizendo que a educação é um caminho da humanização. A educação, tal qual alguns deles pensam, é o caminho da humanização. Aproveite a internet que ela tem de bom e divulgue todo o material salutar, saudável que você tiver para ajudar as pessoas. Isso vai fazer transformar o Brasil. O Brasil mudou muito nesses últimos 10, 15 anos. Graças ao o trabalho silencioso de algumas pessoas no Brasil. Nós podemos fazer mais, basta que eu e você também façamos a nossa parte. Divulgando textos, divulgando vídeos, ajudando as pessoas que estão presas na caverna a levantar a cabeça e perceberem que a realidade está lá fora, não está aqui presa nas sombras. Vou dar para vocês mais uns minutos aí para fazerem perguntas, depois terminamos a nossa live. Tá? O Tiago pergunta: poderia ter sido proposital a compra ou manipulação de professores, visto que são uma categoria que naturalmente pela sua profissão, podem afetar boa parcela dos jovens? Acho, Tiago. Acho e tenho certeza que aconteceu. Eu vou contar para vocês uma história, tá? Não entendam isso como um autoelogio, porque não é. Eu sou uma pessoa ruim. Mas aconteceu no Estrela da Evangelização. Uma aluna
que depois eu entendi que ela fazia parte do Partido dos Trabalhadores, ela e o seu... Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Responda, por favor, antes de eu terminar. Estão me ouvindo? Alô? Pessoal, está me ouvindo? Alô? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém responda. Se puder me responder, eu agradeço. Eu estou achando que a conexão vai cair, eu vou perder toda a live. Se alguém puder me responder aí, por favor, me ajuda aí. Eu acho que eu perdi toda a live. Estão me ouvindo? Preciso de uma informação. Eu acho que caí. Eu acho que eu caí. Tô vendo aqui se eu caí de verdade. Desculpa, pessoal, aqui eu tô achando que a conexão vai cair. É que tá dando erro aqui na minha comunicação. Eu vou ter que fechar a live. Bom, vou terminar rapidinho, tá? Depois eu posso voltar a esse assunto aqui. Não tá aparecendo para mim no início, por esse motivo. Então eu vou terminar aqui, tá? Senão vai cair a internet e eu vou perder a live. Então, o Thiago, foi sim. Aconteceu uma coisa. Tava na Estrela e uma pessoa do PT perguntou para mim: Robson, você daria um ótimo membro da nossa causa se você servisse aos nossos interesses. Quer dizer, eu sou negro, razoavelmente inteligente, consegui uma boa formação no Brasil, então eu serviria perfeitamente para a causa, né? A causa deles, que é a causa da justiça social por meio de vitimismo. Só que eu não me vendo assim. Então eu perdi uma chance, por exemplo, de ter um emprego bacana numa federal, numa estadual, porque eu não me submeti a esse, vamos dizer assim, esse grupo que defende teses segundo as suas preferências, segundo os seus interesses. Eu não sou assim, não vou me vender. Minha alma custa muito mais que 30 mil moedas. Senhores, desculpem aqui, eu tô correndo porque eu acho que vai cair essa e vou perder a live, tá bom? Amanhã tem mais, hein? Amanhã não. Amanhã eu não sei se vai ter, mas se tiver vai ser bem tarde. Vai ser lá para as 11 da noite, tá bom? Mas eu aviso a vocês. Um abraço, até a próxima, tchau. Divulga aí esse canal, esse link para as pessoas aí, tá? Para ter mais comunicação, mais divulgação esse canal. Tchau.